A nossa entrevistada de hoje está a 13 horas de diferença e nós vamos fazer uma conexão com a Austrália. Exatamente, Mauro. Vamos conversar com a Luísa Segatti Hatz, de 33 anos, ela que mora na Austrália. Pouco mais de 6 anos e trabalha numa empresa de consultoria financeira, mas vamos pedir para ela especialmente aqui sobre a família dela que ainda está em Marau. É isso, Luísa? Sim, a minha família está toda em Marau ainda. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, a minha avó, meus tios, todo mundo mora em Marau. Faz tempo que Eu vim sozinha. E faz tempo que você não vem a Marau visitá-los. Já fazem mais de 2 anos. Eu iria ano passado, em maio, mas as fronteiras fecharam por causa do Covid e não tem nenhuma previsão das fronteiras aqui abrirem para viagem para o exterior. Então eu não faço ideia de quando eu vou poder ir. Vamos começar essa história lá do início. A gente quer saber o que a Luísa fazia aqui em Marau antes de resolver sair da cidade e morar fora do Brasil. Como é que foi essa saída daqui para a Austrália? Bom, eu morei em Marau até 2005, quando eu fui para Porto Alegre fazer faculdade. E aí eu morei lá até 2013, quando eu estava trabalhando como advogada, sou advogada no Brasil. E eu estava meio cansada da minha vida e meio entediada, eu poderia até dizer. Estava estudando para concurso e eu vi que aquilo não era para mim. E eu já tinha vindo para a Austrália em 2005 para fazer um intercâmbio nas férias da universidade com a minha prima. Então eu já sabia que eu gostava daqui e surgiu a oportunidade de vir. Eu arrumei minhas malinhas e vim. E fiquei. Agora, Luísa, você foi já com um trabalho em mente, alguma ideia, assim, alguma coisa já de oportunidade em mente? Ou você foi assim, vou tentar e vamos ver o que eu vou conseguir? Então, a princípio eu ia vir para ficar 1 ano só, eu tinha um visto de 1 ano. E a minha ideia era viver a minha vida, tentar, não sei, viver e ver o que ia acontecer. E eu larguei uma vida super estável que eu tinha no Brasil, confortável, eu diria, para o incerto, né? Porque eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu tinha 3 amigos que eu conheci quando eu morei na Espanha, que eles eram daqui, mas fora isso eu não conhecia ninguém e não tinha nada certo. Não tinha emprego, eu não tinha amigos, eu não tinha lugar para morar. Mas foi uma experiência super divertida. Difícil, mas divertida. Pois é, isso que é um desafio, né? Você chegou a Sydney e é uma cidade muito maior do que Marau. E como é que foi essa adaptação, assim, primeiro ano, questão de língua você já tinha uma certa ideia, né? Mas a própria adaptação, como você falou, a questão de conseguir um local para morar, talvez alguém para dividir um apartamento contigo. Aqui é super normal ter os flatmates que eles chamam, né? Que são pessoas que alugam um apartamento e dividem, cada um tem seu quarto. Então, quando eu cheguei, eu fiquei na casa de um desses amigos que eu tinha por 2 semanas. E eu já falava inglês, eu falo inglês desde os meus 4 anos de idade. E eu cheguei aqui e eu meio que, agora eu preciso viver. Então, eu fui procurar um lugar para morar. E fui procurar um emprego. E no início, eu trabalhei como vendedora de... Como é que eu posso dizer? Vendedora de rifa para caridades. Então, eu ia para um escritório de manhã, coletava o material e cada dia eles me mandavam para um shopping center, um supermercado diferente. E eu ficava o meu dia inteiro tentando vender rifa para ajudar umas instituições de caridade daqui. Que não era um trabalho muito fácil, as pessoas não gostam das pessoas que fazem esse tipo de trabalho. E foi bem complicado, foram meus primeiros 6 meses. E foi aí que eu comecei a conhecer algumas pessoas e criar o meu círculo. Mas até então eu ainda tinha a intenção de voltar para o Brasil. E acabei fazendo, depois de 9 meses que eu estava aqui, eu voltei e passei 3 meses em Marau. Foi quando a minha avó, por parte de pai, estava um pouco doente. E chegando em Marau,
eu percebi que não era mais para mim, que não era, que eu amava todo mundo e enfim, vai ser sempre a minha casa, mas eu já não me sentia mais a Luísa estando aí. É meio ruim de falar isso, mas foi como eu me senti, assim. E aí voltei depois de 3 meses aí e voltei. Eu já tinha então alguns amigos que eu conheci, então eu já tinha um lugar para morar quando eu voltei e decidi trocar de emprego. Fui trabalhar num café. Eu trabalhava como caixa, operadora de caixa num café, e eu fiz aquilo por 2 anos e meio. E nesses 2 anos e meio, eu, enfim, continuei, né, conhecendo muitas pessoas e tudo mais. E uma das minhas amigas, ela era uma brasileira que trabalhava nessa empresa de consultoria financeira como assistente administrativo. E ela me chamou que tinha uma vaga na recepção da empresa. E eu falei, tá, vou fazer entrevista, né, vamos ver como é que vai ser. Fui fazer entrevista e o chefe foi com a minha cara. Me contratou para ser recepcionista e eu fiquei trabalhando meio período no café de manhã e meio período de recepcionista à tarde. E assim que a moça, que era a gerente administrativa da empresa, saiu em licença maternidade, o meu chefe me deu a promoção e me colocou a trabalhar lá em tempo integral. E lá estou até agora. 2 anos e meio já. Luísa, você contou uma trajetória profissional bem interessante, né? Aí na Austrália. Como é que é a receptividade do empresário australiano quando uma pessoa de fora, um brasileiro, chega para pedir um trabalho? É tranquilo? Como que eles enxergam esse processo? Eles não têm muito preconceito pelo fato de você ser brasileiro ou, enfim, se você fala inglês, se você tem um visto que te permite trabalhar em período integral, é fácil arrumar um emprego. Para pessoas boas, eu sempre falo, e eu falo isso para todas as pessoas que vêm aqui, eu tento ajudar. Se você é bom, se você fala inglês e você tem o visto que permite trabalhar, vai dar certo. O problema é que não é pelo fato de ser imigrante, porque eu não sei bem o dado, mas eu diria que mais de metade da população é imigrante na Austrália, então não tem preconceito com isso. Mas é mais pelo impedimento mesmo do visto, porque, por exemplo, muitas pessoas vêm em visto de estudante, que só te permite trabalhar em período parcial, só de manhã ou à tarde, enfim, tem uma limitação de horas que você pode trabalhar por semana. E isso impede um pouco de conseguir arrumar um emprego. Mas assim que se consegue um visto que permita trabalhar em tempo integral, já não tem problema nenhum. Nunca senti um preconceito por ser do Brasil ou por, enfim, por não falar inglês como minha primeira língua, porque graças a Deus eu consigo me comunicar super bem, então eu nunca tive nenhum problema. Bacana. Luísa, como é que é morar em Sydney? É uma cidade que é muito conhecida no mundo inteiro e não é a capital da Austrália, é isso? Muita gente acha que é. Sydney não é a capital é Canberra, que fica a mais ou menos 2h30 daqui. Inclusive eu vou para lá final de semana que vem com uma amiga. Nós vamos passar o final de semana em Canberra. Sydney é uma cidade linda, é maravilhoso, toda aquela o porto que vocês veem na TV e no Ano Novo, no Réveillon, é aquilo mesmo. E eu tenho a sorte de ver aquilo todos os dias, porque eu cruzo a ponte, eu moro do lado norte da cidade, então eu cruzo a ponte, a famosa ponte de Sydney, todos os dias para ir trabalhar. E é enorme, a cidade é bem espalhada. Eu diria que assim, no centro, que é o CBD, que eles chamam, que é o centro comercial da cidade, tem muitos prédios e é onde ficam todas as empresas grandes, mas nos bairros, por exemplo, o bairro que eu moro, os prédios têm limitação de no máximo 5 andares, então é uma cidade bem espalhada, sabe? Tem muita casa e prédios menores, não é uma coisa como no Brasil, que tem aqueles prédios gigantescos, e é diferente nesse sentido. O que é mais legal para você aí na cidade que você mora? O que é mais legal? Eu acho que é a possibilidade de pegar meu carro ou pegar um ônibus e estar na praia em 20 minutos e também estar numa cidade que é super moderna e
tem de tudo que tu precisa, tem todos os tipos de cozinha, tem pessoas do mundo inteiro, muito asiático, então tem muita comida tailandesa, vietnamesa, chinesa, japonesa, tem tudo o tempo inteiro. E ao mesmo tempo ter essa coisa de viver como se fosse numa cidade pequena, porque quando tu vai morar num bairro, o bairro tem o seu mercadinho, tem o correio, ele é bem centralizado no bairro, então é uma sensação de estar morando numa cidade pequena, mas estando morando na maior cidade da Austrália. É muito bom. Com certeza. Luísa, e tem muitos brasileiros que vão para a Austrália, seja para intercâmbio, seja para viver como você. Agora, você se encontrou com muita gente durante esses 5 anos em que você está aí, aqui do Brasil, até marauenses? Tem muito marauense aqui. Eu sei, não, no meu dia a dia eu acabo não convivendo muito com o pessoal, mas eu sei que tem muitos de nós. Eu sempre falo que nós vamos dominar o mundo, porque marauenses estão literalmente pelo mundo inteiro. E eu tenho várias amigas brasileiras, a maioria é gaúcha, inclusive. Eu diria que é meio difícil fazer amizade com australianas, porque eles são um povo um pouco mais fechado, né? Então é difícil criar uma amizade, assim, daquelas que a gente precisa quando mora fora, que eu não tenho minha família, então eu preciso de uma amizade que vai estar do meu lado como se fosse uma irmã. E isso só o brasileiro tem, não adianta. E então eu acabo convivendo com alguns brasileiros, sim. Meus melhores amigos são brasileiros. Eu tenho 2 meninas que trabalham comigo que também são de Porto Alegre. E a gente acaba sempre se achando, né? Não adianta. Legal, Luísa. Nós começamos o nosso papo aqui às 7h15 da manhã, né, Rosana? 7h15 da manhã. E aqui em Manaus estava 5 graus, né? Quando a gente fez a conexão, aí 8h15 da noite. Você já está aproveitando, né? Já saiu do trabalho, já está no seu happy hour. Inclusive, eu sei que tem seus amigos aí junto contigo. Me conta um pouquinho como que é o clima. Aqui muito frio. Hoje, eu acho que foi o maior frio do ano, né? De 2021. Como é que é o clima aí na Austrália? O clima é muito parecido. Até se vocês pegarem um mapa mundial, Sydney e eu diria Porto Alegre, é praticamente uma linha reta, assim. Então, é muito parecido. Hoje a gente deu sorte porque foi um dia um pouco mais quentinho, mas tem feito frio também. Choveu o dia inteiro, choveu ontem, mas o clima é a mesma coisa. Então é muito fácil de adaptar porque o clima é tão igual que eu me sinto em casa. Em relação, Luísa, à Austrália, aos pontos turísticos, a lugares que você, quem sabe, visitou, que adorou, gostaria que você desse algumas dicas, assim, do que as pessoas que vão turistar na Austrália poderiam fazer. A Austrália, ela é gigantesca, né? Então é muito difícil de falar um lugar, porque são muitos, mas assim, se você gosta de uma cidade grande, Melbourne, que é mais ao sul, é linda e tem muita opção de café, restaurante e a coisa mais cultural, eu diria, mais parecido com São Paulo, assim. E aí tem Sydney, que é mais um rio, uma Floripa, que são praias e é uma coisa mais linda do mundo de se viver. E se você for mais para o norte, tem a Barreira de Corais. Eu fiz uma viagem quando meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e minha cunhada vieram para cá. Nós fomos para um lugar que chama Hamilton Island, que eu acredito ser um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. É uma ilha perto da Barreira de Corais, então você pega um barco e você pode fazer mergulho e snorkeling, que é o mergulho aquele não com o tubo, e você vê a Barreira de Corais, você vê todos os tipos de peixes possíveis e imagináveis, e é lindo. E também tem o deserto, que tem aquela pedra enorme, eu não sei nem explicar o que é aquilo, mas é uma pedra no meio do deserto, no meio do país, que é uma coisa maravilhosa, que chama Uluru. E tem Perth, que fica do outro lado, que fica no oeste, que também é lindo, é uma cidade pequena, mas
as praias e os lugares são assim maravilhosos. A Austrália inteira é linda. Luísa, a pandemia atrapalhou muito aí a vida do australiano e da Luísa também? Da Luísa atrapalhou bastante, viu? Porque eles fecharam as fronteiras em março e não temos previsão de abrir fronteiras internacionais, né? E não tem previsão de abrir. Eles acharam que essa era a melhor forma de controlar a pandemia e deu certo, né? Não temos, aqui praticamente vivemos livre do Covid. Essa semana surgiram 2 casos no estado onde fica Sydney, então, tipo, no estado inteiro são 2 pessoas contaminadas. E por causa desses 2 casos, nós tivemos que voltar a usar máscaras e voltar a não poder dançar em bares e tudo mais, porque já estava tudo permitido. Mas eles estão sendo, assim, bem rigorosos, mas está funcionando, porque a gente vive uma vida totalmente normal. O que é horrível, porque eu fico pensando no Brasil e na minha família, e é complicado saber que eu tô aqui vivendo a minha vida normal, sabendo que tá todo mundo aí nesse tumulto e nessa bagunça que tá esse momento agora no Brasil, né? Legal, Luísa. A gente quer agradecer muito, muito, muito a tua disponibilidade e também a gente quer que, como a gente faz com todos os convidados, né? Que você aproveite aqui o finalzinho da entrevista, mande beijo, abraço para quem você quiser, para todos que te ouvem aqui na Mais Nova e também para quem está te assistindo aqui nas nossas redes sociais. Eu vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, minha sobrinha, que são tão novinhos, eles não vão entender, mas eu vou mandar mesmo assim, um beijão pra minha avó, que saudades da senhora, e pra todo mundo. Aí a minha irmã, que mora em Porto Alegre, mas se eu falar pra ela, ela vai assistir, vai ouvir também. E todos meus tios, minhas tias, meus primos, eu tenho minha família inteira em Marau, então... Luísa, quais são teus planos para o futuro, para a gente encerrar aqui? Bom, eu sou juntada com um australiano, então meu plano seria ficar aqui. Pretendo levar ele para o Brasil assim que possível. Ele precisa conhecer pessoalmente meu pai e minha mãe para eles aprovarem oficialmente o relacionamento. Mas o nosso plano é começar a construir a nossa família logo mais e, enfim, viver, né? E viver e ser feliz e poder ver todo mundo logo mais, se possível. Obrigada, Luísa. Adoramos o bate-papo e agradecemos muito a tua disponibilidade, né? Sabendo dessas 13 horas de diferença, a gente teve que conversar bastante para ver o melhor horário para a gente conseguir fazer essa entrevista. Então, obrigada e sucesso. Tudo de bom. Imagina. Obrigada para vocês também. Bom dia para todos.